Oi! Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Selma Saraiva, Dicas da Selminha. E antes de mais nada, eu já quero agradecer a todos os novos inscritos. Muito obrigado! Sejam todos bem-vindos. E só para que vocês saibam, como muita gente está chegando agora, né? Meu canal é um canal de vlogs que eu mostro a minha rotina e dentro dessas minhas rotinas sempre tem uma dica muito valiosa, muito boa para todo mundo. E também sempre gosto de mostrar alguma receitinha, alguma coisinha gostosinha que eu fiz aqui. E eu sempre gosto de mostrar essa receita. E tem muitas dicas de renda extra, que é para aquelas pessoas que querem sair daquela famosa cidade chamada Pindaíba. Pois é, então fique ligadinho. Mas vamos lá para o nosso vídeo. Vamos lá para o nosso tema de hoje, que é climatério barra menopausa. Você sabe o que é climatério? Pois é, eu também não sabia, amigas, até começar a viver esse momento, não sabia realmente o que era. Na verdade, eu nem sabia o que é, não sabia o que era nem menopausa direito. Sabia que existia, mas não sabia o que era. Até porque mesmo, né? Não se era muito falado. Há 20, 30 anos atrás, não se falava abertamente sobre menopausa, o que era, quais os sintomas, por que que tinha menopausa. Você só sabia que tinha menopausa e pronto. E as mulheres tinham vergonha de comentar. Você não via, e quando você perguntava, eu lembro que quando eu perguntava para alguém mais velho, alguma mulher mais velha, se ela estava, o que era, sempre elas desconversavam, sempre mudava de assunto, não queria falar sobre isso, porque naquela época era sempre um assunto considerado como um assunto vergonhoso, como se a mulher tivesse envelhecendo e que isso seria assim, nossa, a chave da virada, envelheceu, tá na menopausa, acabou tudo. E não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Graças a Deus, hoje nós temos várias informações, a internet, e nós podemos buscar a nosso favor. Podemos pesquisar aí para poder saber das coisas com cautela, lógico, e como realmente elas são. Mais uma coisa também, sabe? Eu vejo muitos vídeos no YouTube falando sobre isso, mas esses vídeos que eu vejo falando sobre isso, a maioria deles são médicos, são profissionais, e eles falam de dicas, de coisas para você fazer. Mas o que eu vim falar para vocês hoje, relatar, na verdade, é como realmente uma pessoa que está vivendo nesse momento, no climatério. Então, eu vou relatar aqui brevemente para vocês como que está sendo, né? E quando eu entrar na menopausa, porque eu ainda não sou uma mulher na menopausa, eu estou no processo. Porque o climatério é isso, né? São os anos que antecedem a menopausa. Então, você só pode dizer que você está na menopausa se você já estiver há exatos 12 meses sem menstruar. Porque se você pausou 4, 3 ou até 5 meses e depois você menstruou um, aí depois você ficou mais 4, mais 3 e menstruou um, você não está na menopausa. Sinto muito informá-la, mas você está no climatério, porque a menopausa só é considerada menopausa depois de 12 meses que você não menstrua, ok? Isso é uma informação bem correta, eu estou bem ciente do que eu estou falando, porque foi passada pelo meu ginecologista. E também dá uma olhadinha lá no nosso amigo Google, vocês vão ver que realmente é isso mesmo. Mas, gente, eu quero relatar aqui para vocês o processo, né? Esse processo da menopausa que a mulher passa não é uma coisa tão simples assim, não é tão. E são sintomas que a gente sente, são coisas que vão acontecendo que mexe muito com a vida da mulher. Eu, por exemplo, eu descobri que eu estava realmente, o processo que eu estava passando era climatério só em 2021, mas eu comecei a sentir os sintomas em 2020. Em 2020, um belo dia, eu estava linda, bela dormindo e acordei de madrugada.
toda suada, toda molhada. Nossa, parecia que eu tinha assim, é, corrido uma maratona e tivesse desmaiado de sono e fui dormir toda molhada, porque eu fiquei toda molhada. Levantei, troquei de roupa, troquei até o lençol da cama e fui dormir novamente. Quando foi de manhã, no que eu acordei, eu estava novamente com aquela roupa sequinha que eu havia trocado, o pijama sequinho, estava todo molhado também. Então ali naquele momento eu pensei, meu Deus, eu devo estar com alguma doença. Eu olhei para meu marido e falei assim, João, eu tenho que ir no médico. Eu tô muito doente, eu tô com alguma coisa muito grave. Olha só como que eu estou. E eu já troquei de roupa uma vez e a gente ficou meio assim, ele ficou olhando para mim também sem saber de nada. Gente do céu. Por isso que eu falo, essas coisas a gente não fica sabendo, né? Essas coisas a gente passa por elas. Então, tipo, eu nunca nem imaginava que isso também acontecia nesse período de climatério. Então, eu tive esse período dessa noite, falei com meu esposo que achei que eu estava doente e eu achei realmente que eu estava doente. Sabe o que eu fiz? Eu fui no médico. Fui no clínico. O clínico olhou, me examinou, tirou chapa, falou que eu estava bem, que talvez deveria ter sido uma febre, porque também ele não sabia, que eu deveria ter tido um febrão de noite. E foi isso, voltei para casa achando que estava tudo normal, que não tinha nada, que poderia ter sido só uma febre, mas que bom que veio a febre, que molhou tudo, que saiu tudo para fora, que não é isso que a gente pensa. Ah, se teve febre, transpirou, é porque colocou a doença para fora. Pois é, amigos. Mal eu sabia que fase que eu ia começar a viver na minha vida. Então fui embora para casa, achando que estava tudo normal. Na semana seguinte começou de novo. E eu comecei a transpirar e não comecei só a transpirar, como comecei também a sentir calores, um calor que vinha do nada assim, e aí aquele calor vinha subindo e quando chegava aqui nessa parte, era a parte que eu mais suava, que eu ficava com aquele suor, o meu rosto então, maquiagem sem chance nenhuma de passar. Eu fiquei um tempão sem conseguir usar uma maquiagem, porque tudo escorria. Parecia que eu estava toda melada, era uma sensação horrível, então era melhor nem usar. E outra coisa também que eu comecei a sentir foi muita irritabilidade. Eu comecei a ficar muito irritada, nervosa, estressada com tudo. Tudo, exatamente tudo me estressava. Até mesmo se alguém passasse e me olhasse 2 vezes, eu tinha vontade de pegar a pessoa, porque que você tá me olhando? Porque eu já ficava irritada. Mas era um processo, uma coisa que acontecia, que era assim, sabe bem aquele ditado assim, do nada, realmente do nada. Subia aquele calorão, aquele nervoso, e quando você acalmava, que você falava assim, meu Deus, o que que eu fiz? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui? Outra coisa também, um outro sintoma que eu comecei a sentir era o cansaço. De manhã, eu já levantava de manhã já com aquele cansaço, aquele peso nas pernas, aquele cansaço no corpo, que parecia que, sabe, assim, que eu estava trabalhando há 24 horas, que eu tinha feito um trabalho assim, muito árduo, muito cansativo. Eu já acordava cansada e esse cansaço ficava o dia inteiro. No outro dia, a mesma coisa. E fui passando por isso. E depois, os sintomas, eles não começam só por aí, eles vão piorando. Depois eu comecei a sentir um período em que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, muito brincalhona. Sempre gostei muito de passear, andar, sempre fui muito, muito ativa. Eu comecei a ficar mais recolhida, triste, as coisas já não me animavam mais, as coisas que eu gostava já não me fazia mais sentido. Eu já estava vivendo numa fase assim de tristeza, já não estava mais contente com as coisas, sabe? Na verdade, não ficava contente com mais nada. E essa tristeza profunda,
angústia, às vezes sentia, parecia que era um vazio, uma coisa. Então, às vezes eu pensava assim, ai, é falta de oração, é falta de buscar a Deus, mas não era isso, gente. Até que um dia, eu estava no YouTube, vendo uns vídeos, e eu vi um vídeo lá, bem grande assim, você sabe o que é climatério barra menopausa? Você já entrou na menopausa? Aí eu falei assim, nossa, que climatério, menopausa. Eu peguei a thumb do vídeo me chamou a atenção. Eu falei assim, eu vou ver o que tem nesse vídeo. E quando começou a falar, né, dos sintomas que que a mulher sente, que 80% das mulheres têm esses sintomas da menopausa, umas mais cedo, umas mais tarde. Por que umas mais cedo e umas mais tarde? Porque isso depende muito de quando foi a sua primeira menstruação. Então, se você menstruou muito cedo, você vai ter a sua menopausa mais cedo. Se você menstruou mais tarde, você vai ter ela mais tarde. Então, isso vai ser isso é muito comum em todas as mulheres, porque todas nós vamos ter queda de hormônio, todas nós vamos ter que tratar, fazer alguma coisa para melhorar a questão das vitaminas no nosso organismo. Então, quando eu vi aquele vídeo explicando, falando, e tudo que ele falava ali, eu falava, meu Deus, eu sinto. Quando começou a falar o climatério, que são os anos que antecedem a menopausa, a mulher começa a sentir falta de sono, insônia, ela não consegue mais dormir, ela sente muitos fogachos, que são os calorões, e era exatamente como eu me sentia. Põe a coberta, tira a coberta, põe a coberta, tira a coberta. Ela sente momentos de tristeza que parece que ela está depressiva ou que ela está com ansiedade. Ela tem palpitações que ela pode achar que ela está com algum tipo de problema cardíaco. Ela começa a ter um desânimo muito grande por tudo, não tem vontade de fazer nada, se sente muito cansada o tempo todo. Então, todos esses sintomas, quando foram falando, eu falei, meu Deus, é tudo que eu tô sentindo. Então, aí eu fui procurar um ginecologista. E aí começou a segunda parte da minha história, começa aí. Porque a saga para você procurar um ginecologista, e a saga por quê? Porque é difícil você encontrar um bom profissional que ele vai identificar também que você está vivendo nesse momento, nesse período tão difícil para a mulher, que é o climatério, que é os anos que antecedem a menopausa, que ela vai passar a ter esses sintomas, e que existem tratamentos, existem várias formas. Você pode tratar de uma forma natural, você pode tratar da maneira tradicional, que são com os remédios. O importante é você se tratar, entendeu? Só que nem sempre você vai achar um bom profissional que vai já logo falar assim, ah, ótimo, você está sentindo tudo isso, você está no climatério, vamos ver suas vitaminas, não sei o quê. Não, a primeira médica que eu passei, ela debochou da minha cara, ok, eu já risquei e não passei mais com ela. O segundo médico olhou para mim e falou assim, não, você é muito jovem, quantos anos você tem mesmo? Vou regular a sua idade aqui no sistema. Eu falei assim, não, doutor, eu tenho realmente 46 anos. Na época eu tinha 46. Passou. Eu só consegui realmente passar com um médico bom e um médico que me ajudasse, que foi o divisor de águas, quando eu estava com 49 anos. Então, para vocês verem quanto tempo se passou. E eu nessa saga. Mas eu sempre fiz todos os meus exames regularmente. Mas quando você faz os exames lá ginecológicos, quando você faz os exames de sangue, quando pega as vitaminas, eles vão falar que tá tudo normal. Mas você sabe que não tá tudo normal, porque você que tá sentindo aquelas coisas. Você que está sentindo todos os sintomas, você sabe quando foi sua primeira menstruação, e às vezes o ginecologista não tem nem a preocupação de te perguntar isso, para poder saber se realmente as coisas batem, entendeu? Então você tem que conversar abertamente com o teu médico. Então, quando foi aos 49, eu conheci o meu ginecologista hoje, o Dr. Paulo,
que graças a Deus foi assim um divisor de águas na minha vida, foi o que me livrou daqueles anos ruins que eu tinha vivido até então. E aí ele me pediu todos os exames, ele sempre foi muito aberto, muito claro, a gente sempre conversava, ele entendeu o que eu estava explicando para ele me perguntava por que eu estava ali, o que estava mais me afligindo, o que estava atrapalhando eu ter uma vida boa, uma vida saudável. E aí foi quando eu fiz todos os exames e realmente ele falou para mim que realmente eu estava já passando por esse período. E existem várias formas de você se cuidar. Porque esse período não é uma coisa que você vai tomar um remedinho ali e vai passar. Você vai fazer a reposição por muitos anos ainda, né? E você vai fazer o controle com o teu médico. Todo ano você vai lá fazer os exames. E isso se você não tiver algum outro problema, que você tenha que fazer exames antes. Eu, no meu caso, eu comecei a usar o hormônio e eu tive que fazer com 4 meses. Ele pediu para mim ir lá de novo para repetir alguns exames para saber como que estava, se estava tudo bem, como que estava o meu, como que as coisas estavam andando. E graças a Deus tá tudo bem. Mas a coisa mais importante que a gente tem que fazer é manter uma boa alimentação, treinar. Uma coisa é muito certa que eu ouvi no TikTok, uma mulher falar, uma ginecologista falar, e é verdade. Você vai comer muito menos do que o que você comia, mas você vai continuar ganhando peso. Então você vai ter que ter alguns hábitos que você tem que mudar. Quando você está vivendo esse período, não é que você vai fazer a reposição hormonal, você vai ter uma alimentação por um período de tempo, e quando você se começar a se sentir bem, igual hoje em dia eu me sinto muito bem, que tá ok, acabou, um beijo, abraço pro médico e é isso, não. Saiba você que você vai ter que se cuidar e fazer esses cuidados daqui para frente a vida toda. Por quê, gente? Porque os nossos hormônios eles estão caindo, a gente está envelhecendo. Só que a diferença é que você vai escolher se você quer viver uma vida com qualidade ou uma vida de qualquer jeito, deixar tudo acabar de uma vez. Então, uma das coisas também que depois de um certo tempo você vai começando a ver que acontece que é muito chata, que eu falei no vídeo anterior, é a queda de cabelo. E você trata isso como? Você pode tratar com algum tônico capilar, você pode tratar com alguma vitamina a mais que você tome, ou você pode tratar também na alimentação. Eu tô fazendo tudo junto e já melhorou bastante, melhorou muito. Ainda tem um pouquinho de queda, mas já melhorou bastante, porque não é da noite pro dia. E isso é uma coisa que eu vou ter que fazer sempre. Vou ter que estar tratando sempre. Vou ver daqui mais ou menos 2 meses, vou fazer os exames de novo para saber como que estão as vitaminas. Meu cabelo daqui 2 meses, vamos ver como que ele vai estar e ver o que eu tenho que acrescentar, o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que mudar. Mas os cuidados serão sempre, não tem jeito, porque você não é quando você tá criança, que você é um bebê que você cresce, vai florescendo. Você vai florescendo, floresce, é, fica aquela flor linda, maravilhosa, e depois com o tempo o que acontece? Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo até que morre. E nós somos assim também. Então, o corpo da mulher é assim. E o que eu penso? Eu penso que a gente tem que procurar viver bem. E olha que eu sempre treinei, sempre pratiquei exercício físico, eu faço exercício até hoje. Hoje em dia, realmente, eu como muito menos do que o que eu comia antes. Eu treino bastante e agora eu já estou ficando numa fase que eu estou estável, mas o meu peso ele aumentou, mas também eu sei que aumentou um pouco mais de músculo, né? Porque eu troquei na fase dos últimos 3 anos que eu fui ficando, na verdade, inchada, tudo por causa desses sintomas do climatério, eu fui ganhando gordura, você ganha mais gordura mesmo, porque seu metabolismo fica lento e fica mais difícil queimar. Então você vai ganhando. E eu fui perdendo tudo de novo.
E eu tenho uma alimentação hoje em dia bastante regrada e uma alimentação diferente, porque não dá para você continuar da mesma forma. Não dá. Uma coisa é certo, você tem que mudar. Se você não mudar os seus hábitos, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma vida um pouco mais complicada, né? Vai ter mais sintomas, vai ter mais crises de ansiedade, que isso pode acontecer, entendeu? Mas não porque você seja uma pessoa ansiosa. E o pior de tudo é que quem já tem lá o diagnóstico de ansiedade, seja por qual for o motivo, quando ela entra nesse período, ela tende a piorar. Então é o recado que eu deixo para vocês, amigos. Se cuidem. Então esse foi o meu relato de como eu estou passando por essa fase. Nesse momento agora, eu estou super bem. A minha maior satisfação da vida foi chegar no meu ginecologista e falar: doutor Paulo, eu consigo dormir uma noite toda, eu tiro até um cochilinho depois do almoço. Quem assiste meus vlogs aqui sabe que eu falo: agora eu vou tirar meu cochilinho da tarde. Eu tirei meu cochilinho da tarde. Gente, eu tiro um cochilo da tarde e eu durmo à noite. Eu pratico esporte, eu tô novamente feliz com a vida. Porque o natural é isso, né? A gente viver, envelhecer, mas envelhecer bem. A questão não é envelhecer, a questão é você envelhecer com qualidade de vida. Porque não é porque você vai envelhecer, você vai deixar a peteca cair, não é mesmo? Bola pra frente, né, amiga? Vamos sacudir a poeira aí, ó. Porque 50 anos tem muita vida ainda pela frente, né? E os sintomas que eu tive foram esses, né? Que eu contei aí pra vocês durante esse relato, que foi primeiro o suor noturno, depois os fogachos, o suor contínuo noturno mais os fogachos, a falta de sono, a insônia, aquela ansiedade, o desânimo, a tristeza, a falta de vontade de fazer as coisas normais da vida. E ninguém precisa passar por isso. Então, quanto antes você ter uma boa alimentação, você se cuidar, você procurar um profissional bom e você buscar informações, mais qualidade de vida você vai ter. Muito mais qualidade de vida você vai ter. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E esse é um novo formato de vídeo também que eu quero estar trazendo aqui para vocês. A gente sempre aqui batendo um papo, conversando, né? Porque eu sempre mostro os vídeos rápido, fazendo as minhas receitinhas, mas a gente também conversa um pouquinho, né? Mas eu quero trazer esse formato aqui novo para vocês. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e aquele beijo a todos e tchau! Até o próximo vídeo!